Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Laura Drummond. Eu, Georgia Bueno. Conversaremos hoje sobre paternidade. Pois é, Laura. Estamos aí, né, Georgia, na semana do Dia dos Pais. Nada mais importante do que a gente conversar sobre esse papel que o pai exerce na família, na vida do filho. Como isso é importante. E o que eu acho mais interessante disso tudo é o quanto esse papel tem tomado um novo formato de alguns anos para cá, né? O que você acha que tem mudado, Laura? O que tem mudado não é a importância da paternidade na vida da criança, e sim a visão que as pessoas e a postura dos homens diante desse papel. Legal isso, né? A gente pensar que os homens eles têm mudado, que eles têm colocado muito mais desejo e eu acredito que atitude e ação de uma forma diferente, né? Em outras décadas, vamos pensar assim, né? Sim. O pai ele tinha um papel, aquele de provedor, aquele de trazer o sustento para a família, para o lar. E hoje o pai ele é diferente. Ele participa do pré-natal psicológico. Ele é participativo, ele faz parte de todo o processo ali. Óbvio que tudo isso, Georgia, vem sendo possível através de uma mudança cultural e social que vem acontecendo na nossa sociedade, né? Isso, com certeza, com certeza. E esse olhar para a família que ele vem ganhando espaço, então cada vez que a gente aprofunda e busca entender um pouco mais sobre o próprio psiquismo humano, a forma como essas relações familiares intervêm nesse desenvolvimento e na formação da personalidade das crianças, vem ganhando espaço essa atuação do pai. Olha só, fiquei pensando nisso que você falou, né? Quem era o meu pai quando eu era criança, quem foi o meu pai de adolescente e quem é o meu pai hoje na vida adulta? Quem foi o seu pai para a sua infância, o seu pai na sua adolescência, o seu pai da vida adulta? Você falou uma coisa tão eu interessante. Vi que você foi longe. Foi longe. Você sabe que... Nossa, deu para enxergar assim, ó, direto do túnel do tempo. Então, eu vou pedir licença e vou contar uma pequena história. O meu pai, ele é daqueles assim que... Ele adora dizer que sabe tudo. Então, eu tenho uma imagem da minha infância. Quem conhece sabe. Eu tenho uma imagem da minha infância que é assim. Nunca perguntei algo para o meu pai que ele me respondesse assim, não sei. Nem que ele inventasse, mas ele tinha uma resposta. E quando... Esse meu pai da infância. Sim. Quando eu fui crescendo... Não, mas hoje eu enxergo, assim, hoje é até uma brincadeira. Quando eu fui crescendo, esse lugar dele de sabe tudo foi caindo por água abaixo. Eu fui percebendo que boa parte, que quando ele não sabia, ele inventava uma resposta. E eu tive que lidar com um novo pai. Enxergar um novo homem naquele lugar, né? Enxergar um homem, não só um pai, né, Laura? Um super-herói. Né? E na idade adulta virou piada, assim, de certa forma, com todo respeito, claro, né? Ele fala as coisas, a gente olha pra ele assim, ele tá falando sério ou não? Eu já tive na sua casa, eu me lembro. Essa é verdade ou essa é brincadeira? Isso aí que ele tá dizendo... É real ou não? Essa eu posso comentar alguma coisa ou não? Georgia, é transgeracional. Viu? Isso daí é uma característica que vem do meu avô. Seu avô também é assim? Na verdade, ele é assim e o filho assim, dele se tornou assim. E assim perpetua-se, né? Sim. Vamos dizer. Pois é, você falando de pai, eu fiquei pensando aqui. Meu pai também era aquele pai herói, né? No início da vida. Era tudo na vida. Bem edípico. Nossa, meu pai foi muito edipiano. Muito. Aquele pai... Conta pra gente o que é esse pai edipiano. Ai, pois né? é, Vamos né? compartilhar. Já que a psicanálise, né, na vida das pessoas, no cotidiano, a gente diz. Sim. Pois é, esse pai edípico é aquele pai que é tudo. É a paixão da vida da filha. Só tem olhos para ele, não há olhos para mais ninguém. E esse pai edípico é esse pai que a gente leva para as escolhas afetivas que a gente vai fazer depois na idade adulta. Então, esse companheiro, esse namorado, esse companheiro que a gente faz, né, de escolha para a vida, ele tem que ter essa característica de ser assim, o homem dos meus olhos. Geralmente, nós, meninas edipianas, pode ser assim, a gente busca
um homem para os nossos olhos, assim como a gente foi a menina dos olhos, e ele foi o homem ou o pai. Na época não era um homem, mas o pai, exemplo, modelo dos nossos olhos. E esse pai era um pai muito sonhador. Meu pai sempre foi uma pessoa muito idealizadora, muito sonhadora, até hoje. Mas como você mesma disse, aos olhos da criança era uma coisa assim, ele era enorme, né? Ele era maravilhoso. Eu tenho uma imagem, como você disse, eu tenho uma imagem também do meu pai de infância. Meu pai saindo de casa, saindo do quarto, né? Que ele aprontava, acordava pela manhã, aprontava, e a gente aguardava o pai sair do quarto para a gente tomar café da manhã. E ele saía de barba feita, cheiroso. Todo bonitão. Vestido num terno. Meu pai sempre muito assim, bem vestido. Sempre, né? O jeito dele. Mas eu lembro disso. É o cabelo jogado, cabelinho, né? Assim, molhado, jogado. Eu tenho um cabelo preto, liso. Hoje está bem grisalho, né, gente? Mas na época era um cabelo bem preto, liso. Não é à toa engraçado essas preferências que a gente tem no futuro, né? Cabelos pretos, jogados. E ele tinha essa cara, muito cheiroso, sabe assim, a barba feita e cheiroso. E bem vestido, né? Aquela figura muito bonita. Já dizia Freud, se a gente for lembrar lá na história da Ana O, quando ela fala do pai que sai do banheiro vestido, né? No roupão vermelho, né? Que ela fala da Rua da Torre Vermelha. É tão engraçado, a gente que estuda psicanálise fala assim, por isso que eu chamo de, né, menina edipiana. Não é à toa. A gente tem sempre essa figura desse pai. E assim, Freud sempre tão atual, né? Total. Quantos anos atrás, Ana O foi um caso de 1900... E pouquinho. Não, 1800 e depois que foi veio. Antes de 1900. É, por ali. E sempre ainda muito atual. E como que deve ser a participação dos pais na vida dos filhos hoje, Georgia, trazendo assim para todas as famílias, né? De que forma que esse pai pode fazer um papel efetivo e participativo na família ou na vida do filho? Laura, retomando o que eu estava dizendo, porque eu vou terminar de falar e vou exemplificar com isso que você acabou de me falar. Você vê que independente de época, né? Independente desse papel, se é um papel de provedor ou é esse pai contemporâneo, né, dos dias de hoje, participativo, esse pai ele serve enquanto um modelo. Aí, voltando àquela imagem daquele pai, olha como isso é um modelo. Hoje, o que eu faço da minha vida? Eu virei todos os dias fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, como eu amo a minha rotina. Olha o que eu aprendi com o jeito. Eu saio todos os dias de casa, impecável. Tomada banho, né? Os cabelos soltos, não gosto de pintá-los, também gosto dos meus cabelos, né, escuros. Olha que coisa interessante, as sacadas que a gente tem. Não vou barbear, né? Não barbeada porque, né, nas suas considerações aí, mas maquiada, né, vamos dizer, com a roupa toda arrumada, de vestido, né, bem vestida, que é a forma que eu entendo que é estar bem vestida. Como o pai, ele serve como um modelo. E todos os dias sair no mesmo horário, da mesma forma, né? Mantendo uma rotina e uma disciplina de trabalho. Meu pai ama trabalhar. E é uma das coisas que eu amo fazer também. Não que a minha mãe não goste, mas eu vejo que isso vem muito do meu pai, dessa figura. Então, pai, independente de contemporaneidade ou de antiguidade, ele é essa figura, tá? Principalmente para nós, mocinhas, meninas edipianas. Ele é esse exemplo, esse modelo. Não só para a escolha afetiva, mas também para uma escolha do ser, de como nós queremos ser na nossa vida. O identificar-se, né? Sim. Se identificar. Você conseguiu ali pensar em figura. você e no seu pai? Eu vi que você ficou num pensamento aí. O que você tem dele? Eu consegui identificar o que eu tenho do meu. Esse gosto pelo trabalho. Você não vai fazer isso comigo. Eu vou. Todo mundo quer escutar. Yeah! Todo mundo grita aí. Nós queremos. O gosto pelo trabalho também. Seu pai é um homem que trabalha bastante. Então, me veio aqui assim... Lidar com as pessoas. Eu confesso que você me pegou de calça curta aqui, pensando, né? Mas... esse lidar com as pessoas. Seu pai é muito bom nisso. Isso, esse... E você também. E esse olhar, assim, de... humano. amar cada detalhe da vida.
sabe? Olhar e realmente aproveitar. Se hoje eu tenho a oportunidade de ter aqui um copo de água com gás, vamos vibrar e agradecer por ter isso aqui, né? Isso é algo que realmente eu peguei muito dele. E é muito interessante a gente olhar, porque os pais deixam legados, os pais deixam exemplos, né? Deixam essa identificação o tempo inteiro. Por que a gente tem que olhar só para o negativo? Eu estou falando isso porque, como a gente está falando do Dia dos Pais, a gente está fazendo lembranças aqui, né? A gente está trazendo coisas nossas, pessoais, para que os nossos ouvintes, as pessoas que nos escutam, possam também façam esse movimento com a história deles. Também possam fazer esse mesmo movimento, mas por que a gente tem que pensar no negativo? Eu tenho um monte de histórias negativas, você também deve ter um monte de histórias negativas. Afinal de contas, somos seres ambivalentes. E humanos, né? Humanos. Então, sentimentos contraditórios. Isso, nossa. Mas aqui a gente está fazendo uma reflexão justamente das coisas boas, daquilo que ficou enquanto positivo na nossa personalidade, da atuação do pai. No outro podcast anterior, a gente comentou sobre a amamentação psicoafetiva, o papel da mãe, mas também do pai, de todas as pessoas em torno desse bebê, né, desse ser humano que está em constituição. E hoje nós falamos do pai. O pai, ele tem esse importante papel, então, não só antes, mas hoje, na contemporaneidade, de participar. Participar o quê? Dos cortes. Isso. Lembra daqueles cortes? Que cortes são esses? Esse pai poder também, por exemplo, no momento que a mãe está amamentando, mesmo que seja no peito, ele está ali presente como voz, às vezes até olhando como imagem. Depois que termina uma mamada, pegar e fazer uma troca. Sim. No handling, não só, né? Que a gente comentou sobre o Donald Winnicott, né? As funções maternas primárias. Porque é materna primária não quer dizer que o pai também não possa fazer. O pai de hoje, ele também é materno. O maternar não é só da mulher, ele também tem a participação do homem, também como rede de apoio, Laura. Não só também como rede de apoio, mas também como aquele que faz o processo. E quando a gente olha para esse paternário, eu costumo dizer assim, que existe o paternar de forma geral, mas se a gente vai olhando o específico para cada fase, para cada idade daquela criança, daquele bebê, daquele filho, a gente encontra um jeito de atuação diferente, né? Nós somos lá nos pais de bebês. De que forma que eles podem participar desse momento onde a mãe e o bebê estão tão simbiotizados, são tão dependentes um do outro, né? O papel do pai ali naquele momento é dar esse suporte para essa díade, para a mãe, para o bebê, na forma que for necessário. Então, pode ser numa troca, não colocar para arrotar, não colocar para dormir, um banho, cuidar, Laura, da mãe. Ou não atentar, né? Porque tem pai que é atentado. Oh, meu Deus, tem esse detalhe, não né? É? Vou só dar uma acordadinha, porque eu quero ver ele acordado. Né? Acabou de dormir, poxa vida. Não, minha mãe acabou de chegar, deixa ela pegar ele no colo. Por favor, ajudem a gente. E assim, ser essa rede para a mulher também, né? Inclusive, uma das questões muito importantes da gente falar desse estágio do pai de bebê, vamos assim nomear essa fase, né? Esse pai conseguir trazer essa mulher de volta, ajudar nesse processo que a gente estava falando ali da construção. Da amamentação psicoafetiva, né? Da construção da identidade, da autonomia do bebê. Dessa construção da psique, do aparelho psíquico da criança e ajudar a mulher quando for o momento dela começar a sair, fazer essa saída dessa simbiose com o bebê. Ele ser um homem que ali castra, ali faz esse corte e traz a mulher devagarzinho, inclusive para esse papel de mulher, para que ela volte a entender que ela tem inúmeros papéis na sociedade, né? Na vida. Verdade, não na sociedade, mas na vida. Um papel de mulher como mãe, mulher como mulher, esposa, mulher esposa, filha. Uma mulher amiga, filha, companheira do trabalho, enfim, aqueles todos os papéis que a gente sabe que ao longo do puerpério, que óbvio que vamos fazer um podcast só sobre puerpério. A gente chega lá. Que eles são resgatados aos poucos. Ali o pai tem uma função importante. Primeiro momento, então, vamos resgatar essa sua fala, assim. Primeiro momento, não atrapalha, ajuda. Em sentido, deixa a mãe simbiotizar. Tem muito papai... Tem muito não, vou dizer assim. Existem alguns que a gente já, né, participou desse processo.
que eles exigem da mulher também cuidados. Sim. Só que a mulher ela precisa oferecer cuidados para o bebê, porque ela precisa estar ali presente e ela precisa de cuidados e não de cuidar de outra pessoa que não seja o bebê. Entendeu? Então, esse primeiro papel do homem compreender esse lugar que ele precisa mais ajudar do que receber nesse momento, para que a mulher possa fazer essa vinculação, é importantíssimo. Para isso, para que ele consiga oferecer isso, vem aquela questão que a gente tanto fala, Georgia. O pai, ele precisa sair do lugar de filho, aonde recebe, onde só recebe, e ocupar esse lugar de pai, para que ele possa ter algo para oferecer, tanto para a mulher quanto para o filho. Que é esse espaço e os cuidados também de handling, né? De cuidados de troca, de banho. E aí eu vou deixar uma reflexão para cada um que estiver escutando aqui fazer, com um olhar para dentro da própria família. Vocês estão criando os filhos de forma que eles possam ocupar futuramente esse lugar de pai, ou para estarem aqui sempre debaixo das asas nesse lugar de filho, né? Porque começa lá atrás. Lembra que a construção ela está sendo feita dia a dia, né? Desse aparelho psíquico, desse lugar desse filho. Muito bacana a gente pensar, então, que esse homem, no primeiro momento, ele precisa dar espaço e ajudar, né? Praticar a paternidade, que seria esse maternar, esse paternar, mas dando espaço para essa mulher se vincular. E a partir do segundo mês já, imagina, ali com 40 dias, na hora que termina aquele resguardo, como dizem, ele poder dizer assim, vem cá, mocinha, lembra de mim? Né? Vamos ali nós dois, vamos ter uma conversinha nós dois, porque, né, como você mesma disse, ele precisa ir lembrando essa mulher que ela existe enquanto esposa, enquanto mulher também. E com relação ao filho, ele tem um papel muito importante de que a criança começar a entender, porque, lembrando, há essa simbiose, a criança começa a enxergar a figura paterna, a figura familiar, a figura social, ela vai indo para o mundo aos poucos, passo de cada vez, né? Então, ela começa a enxergar que existe um outro formato de ser, uma outra forma de agir. Começa a entender que não é só aquele referencial da mulher materna, primário, né? Da figura materna, aquela figura da mãe, e começa a ter, por exemplo, opções de entender como as coisas funcionam no mundo, como uma pessoa reage diante o mundo. E, como eu disse, depois vai ampliando. Você vê, a gente não aprendeu a nossa pergunta, fazendo um alinhavamento, vamos dizer, do que a gente estava conversando no início, da nossa própria história, é dizer, olha como esse pai meu, esse pai seu, esse pai, né, de cada um, fez e faz parte da nossa vida, você vê, da minha constituição. Eu acredito que eu seja boa para falar, porque meu pai também ele é muito bom para falar, para se comunicar. Eu acho meu pai bastante acolhedor. Ele atende crianças, sempre ouvi atender crianças, né? Famílias. Eu acredito que o meu acolhimento também de crianças e família tenha também um quê lá, né, de base, originado ali na relação com o meu próprio pai, observando ele a ser. Então, você vê, não só a minha mãe, tá, gente? Depois a gente faz Dia das Mães, a gente também fala das mães, tá? Nós estamos puxando sardinha hoje pro lado do pai, depois as mães ficam com raiva, mas não é para ficar triste, viu, mamãe? Manda um recado para nossa mãe, né, Laura? Não fica triste, é porque hoje é do Dia dos Pais. Sem ciúmes. Sem ciúmes, por favor. Então, esse pai ele vai fazendo esse processo não só de cortes, trazendo, mas ele também vai oferecendo para essa criança, como você disse, esse novo modelo, um outro modelo diferente, até chegar num processo que a gente chama lá do Édipo, que a gente estava comentando, alinhavando com essa história, né? Que é na fase fálica, onde a criança, então, ela aprende a estar no mundo, a interagir com as pessoas no mundo de uma maneira Eu vou te falar que nova. Já me veio aqui tanta coisa na cabeça. Já fui aqui pensando, gente, e o podcast da adolescência, onde que, né o que é o adolescer, né? É pegar um pouquinho disso tudo que a gente vai vendo no mundo e construir um Frankenstein? Ou uma colcha de retalhos, vamos dizer, um patchwork. Uma colcha de retalhos é mais bonito, Não, tá? patchwork é mais bonito ainda. Patchwork. Tem gente que é Frankenstein, tem gente que é colcha de retalho, tem gente que é patchwork, depende. Então, assim, tudo isso são
É porque uma das suas falas já me veio assim, por isso que às vezes também ali na adolescência a gente vê os adolescentes assim com vergonha de algumas atitudes dos pais, porque aí entra a questão crítica, o que eles perceberam, o que eles pegaram, o que fica e o que fica como não exemplo. Né? Também tem isso, também é modelo bom pra gente poder... Mas depois a gente também entra nesse ponto. Tá? Mas, é uma coisa importantíssima que a gente precisa dizer dessa fase lá final, que é... Final eu falo assim, ali, né, no Édipo, né, no final da fase fálica. A grande importância desse pai é esse pai que ensina, desde o primeiro momento até o final, nessa primeira constituição do ser humano, ele ensina a respeitar as diferenças. É esse pai, é ali que nasce eu ter uma mãe e um pai. Não só uma mãe, mas ter uma mãe e um pai. Lembra que o olhar da mãe é que vai falar do olhar da criança no primeiro momento pelo pai, porque o que ela sente por ele é o que o bebê vai sentir por ele. Então, o respeito, a dignidade, a honra, a admiração, os limites estão sendo aprendidos desde um primeiro momento. O olhar que a mãe tem pelo marido, né, que seria dessa esposa, tem por esse marido, como esse marido age com essa esposa, vai construindo os processos que esse bebê, que essa criança, né, que esse ser humano vai ter para com o outro mais lá na frente da vida. Isso, Geórgia, nós estamos falando de um modelo tradicional de família, né? Sim, mas ótimo. Eu gostaria de deixar muito claro para vocês que quando a gente está falando do pai e da mãe, estamos usando termos assim, a figura feminina é o lugar da figura feminina, que é o lugar da mãe, isso. Independente de quem ocupa esse lugar, que eu acho que é super importante a gente trazer isso. E a figura masculina, que é quem ocupa esse lugar. Hoje a gente sabe que encontramos inúmeras famílias, por exemplo, que não é o pai em si que ocupa esse lugar. Ou mãe, mulher, né? Sim, que ocupa esse lugar da figura paterna, mas alguém ocupa o lugar da figura paterna, independente de quem seja. Que sejam duas mulheres, que sejam dois homens, que sejam como seja. Ou até, por exemplo, um avô que ocupa o lugar da figura paterna para aquela criança que não tem um pai presente, um tio. Ou a avó com a mãe, uma irmã com a outra irmã criando. Nós estamos falando desse lugar, filho. Tá? Sim. Isso é muito importante ficar bem claro. Isso, que nossa forma de enxergar e de ver a importância de que seria bastante necessário que pelo menos duas figuras, ela pode ser habitada por várias pessoas, mas que esses dois lugares, tá, de maternar e paternar, eles possam coexistir para que um ser humano possa ser constituído. Porque assim a gente reconhece as diferenças, assim a gente cresce de uma forma com um olhar mais amplo, mais aberto, mais acolhedor. E para terminar, Laura, eu vou dizer assim, quem é seu pai para você? E assim fica uma homenagem para os nossos papais, do fundo do nosso coração, com muito amor, com muito afeto. Fica essa pergunta e ficam falas de algumas crianças que nós fomos, depoimentos que nós colhemos de algumas crianças durante... Do Instituto Afeto, crianças que frequentam o Instituto Afeto, né? Crianças, adolescentes e adultos, que vão falar como ele enxerga o próprio papai, quais são as qualidades, a importância, o que ele faz de engraçado, se ele é bravo, que tanto que gosta, se ele é carinhoso, se ele... se fazem coisas juntos, como são essas coisas, que coisas engraçadas esse pai. Então, lembrando que você também pode deixar aí o seu depoimento, aproveitando o nosso espaço, Esse nosso podcast hoje é para você, papais, é para você, filhos e filhas, é para você, mamãe, que também é filha, né? Sim. Também está nesse lugar. Deixa aí a sua homenagem para o seu pai, nesse dia de hoje tão especial, porque é tão bom a gente ter que lembrar, ter que ter um dia para lembrar. Mas é bom que a gente tenha pelo menos um dia para lembrar o quanto essas figuras parentais são especiais e são importantes na nossa Constituição. Esses dias são importantes, Geórgia, porque quando a gente fica imerso no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente se perde um pouquinho dessas reflexões, né? Sim. Mas então, aproveitando o espaço, eu diria que é difícil falar quem é meu pai para mim, porque
eu vejo ele como se fosse essa imagem infantil ainda do cara que tudo consegue, é um exemplo, mas ao mesmo tempo hoje eu enxergo um outro lado também. Um lado frágil, que precisa de amor, de colo, de carinho e que me dá essa vontade de estar ali, sempre junto, né? Aquela vontade de ir até ele para estar com ele. Queria então aproveitar um momento para dizer para ele o quanto ele é importante para mim, o quanto é importante para a minha vida, para os meus exemplos de vida e inclusive para a minha própria família como um todo. Sim. Tá? Feliz Dia dos Pais, obrigada por tudo. Papai, vou dizer assim, desse lugar de filha. Esse pai é esse exemplo da pessoa que sou hoje. O meu sentimento pelo meu pai hoje é um sentimento de gratidão. Não seria, não sou quem sou, não faria o que eu faço da forma que faço, não teria vivenciado as experiências da maneira que vivenciei e lidado com elas da maneira que eu lido, independente de ser boa ou ruim. Mas lidei, estou aqui. Estou viva, estou bem, saudável e agradeço. Eu tenho um sentimento enorme de gratidão. Obrigado, Pai, por me ajudar e me fazer quem eu sou. Feliz Dia dos Pais. E para vocês, pais, feliz Dia de vocês. Feliz Dia dos Pais. Aproveitem, ocupem o lugar de vocês, ocupem o espaço de vocês na família de vocês. Este é o Instituto Afeto, na sua casa, com você. Até o próximo. O que eu mais gosto nele deixa eu pensar. Meu pai, ele é um cara muito muito forte. Ele antes escalava, ele toca bateria. Ele tem barba, tem bigode. Ele é legal porque ele faz cafuna em mim. Ele pode ir em cima de mim, me joga na cama. Papai, você tem que emagrecer, você já quebrou muitas coisas. Porque ele faz os meus gostinhos. Ele é médio, alto, não sei. Brinca com ele. Meu pai é a pessoa que eu sei que eu posso contar com ele, independente das escolhas que eu faça. Ele me ensinou a andar de skate, comprar chocolate, contar a piada dos 3 tomatinhos que atravessam a rua. Que piada eu vou falar? Brincar. Eu não trocaria você por nenhum pai. O que eu vou falar? Ele sempre me acode quando eu tô chorando. Ele faz assim. Por que você tá fazendo isso? Um pouquinho legal, um pouquinho lerdo da cabeça. Forte, poderoso, que você é uma inspiração pra mim. Legal. É muito limão e muito lindo. Eu falaria que eu gosto muito dele. O que eu mais gosto dele é que ele me dá muitos abraços e cuida de mim. E a dança que ele faz é assim. Ele é um super-herói. Meu pai, ele é meu amigão, ele brinca com eu e meus irmãos. E quando ele tá na mesa, ele sai da mesa depois que ele come e pega um biscoito. Eu gosto muito quando você conta essas piadas totalmente sem graça. Que ele é o meu bolo fofo. Ah, ele é maravilhoso. E também que ele trabalha para eu ter todos esses brinquedos. Ele só sabe cozinhar 2 coisas. Ovo e carne. Ele é careca. Papai, na verdade, você é meu grudinho. Te amo. Beijo, papai. Um beijão. Feliz Dia dos Pais. Te amo, papai. Deus quiser. Então, feliz Dia dos Pais, pai. Te amo muito. Beijo. Feliz Dia dos Pais, papai.
Te amo. Papai, eu te amo, você é o rei da minha vida. Amanhã tem um presente pra você que eu fiz, tá bom? Tchau! Feliz Dia dos Pais! Papai! Papai, eu te amo, você é meu herói. Feliz Dia dos Pais, papai! Beijo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, pai. Beijo, papai! Te amo, papai. Feliz Dia dos Pais! Te amo, papai. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais, papai. Você é o melhor pai do mundo. Eu te amo. Eu te amo muito. E um beijo. Feliz Dia dos Pais.